Fala, torcida do Corinthians, nação vinegra, tô chegando aqui com mais um vídeo nessa sexta-feira para trazer as atualizações do Timão para você. Se você for novo aqui no canal, inscreva-se agora mesmo, ative aí o sininho das notificações, que é para você se manter sempre atualizado, sempre muito bem informado de tudo que rola nos bastidores do Alvinegro. E ó, nesse vídeo tem chegada do Coronado, novo zagueiro, irmão de Romero, Oscar Romero, pode chegar no Corinthians, tem Pedro Henrique, Mateuzinho, tudo isso e muito mais logo após o recadinho rápido que eu tenho para vocês. Será que esse pacotão vai ser inscrito aí a tempo de disputar o Campeonato Paulista? Tomara, né? Tomara, porque vai ser uma seleção. Já pensou? Rapaz, tá chegando aí Coronado, o Pedro Henrique, mais uma opção boa pro ataque. Chegando o Kaká para reforçar a zaga, um ótimo zagueiro também. Mateuzinho para ficar ali no lugar do Fagner, que anda meia boca. Rapaz, se chega tudo esses caras aí, e como o Chico falou, né? Hoje é a data limite para esses jogadores chegarem, ser inscritos a tempo aí no Campeonato Paulista, senão acho que é só depois, né, na fase do mata-mata, se eu não me engano. Então seria importante eles chegarem logo, porque aí é perigoso o Corinthians nem classificar para o mata-mata, lá se sabe, né? Eu acho que vai até classificar, então esses caras têm que chegar logo, ser inscritos aí e ficar à disposição do Antônio Oliveira para logo estar em campo aí com a camisa do Corinthians, levar o Corinthians aí o mais longe possível, quiçá ao título desse Paulistão, para começar o ano com o pé direito, né, daquele jeito, depois buscar coisas maiores como Copa do Brasil e Brasileirão. Beleza, fiel? Hoje o vídeo foi esse. Logo mais eu tô de volta aqui com novas informações do Corinthians. Acho que ainda nessa sexta eu trago um novo vídeo já para trazer as atualizações desses reforços aí, ver quem que foi inscrito, quem foi anunciado, quem saiu no bid. Tomara que todos esses aí consigam regularizar a tempo para a gente estar deixando o time aí mais forte. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.